super nervosa, que eu tô aqui com uma celebridade aqui, um cara que veio de fora. Vocês não estão entendendo, meu canal hoje está diferente. Então a gente tem aqui alguém made in Brasil, tá aqui o pastor Gilberto Araújo, que o currículo dele é super extenso. Então vou deixar ele se apresentar, que ele vai dizer muito melhor do que eu. Tudo bem, pastor Gilberto? Uma honra estar aqui com você. Para mim, demais. Muito prazer, eu sou Gilberto Araújo, sou líder do movimento universitário FIRE no Brasil. Jesus nos deu a graça e nós alcançamos 580 universidades nessa última década. Uau. Foram 80 mil estudantes universitários alcançados e uma porcentagem de estudantes batizados nas águas. Eu sou pastor fundador de uma igreja local chamada 70x7. Jesus tem abençoado abundantemente. E sou professor de história, leciono antropologia e filosofia contemporânea no Brasil. Uau, eu disse que o currículo dele era bem extenso, viu, gente? Mas nós queremos hoje descobrir como é que você descobriu o seu chamado, pastor. Sou cristão há 30 anos. Eu me converti no dia 12 de fevereiro de 94, às 12h30 da tarde. Batei nas águas no dia 13 de abril de 97, às 16h40 da tarde. Eu me lembro. Enfim, minha vida é consequência de perseverança, de improbabilidade também. Então, eu acho que eu ainda estou descobrindo alguns passos, mas eu tenho uma convicção de que Jesus me permitiu ser uma voz em campos universitários e por cuidar de muitos acadêmicos, Jesus me deu a oportunidade de gerar, com muitas dores de parto, uma igreja local. Minha igreja é uma igreja formada também por acadêmicos, uma galera que foi intensa nas universidades na última década, que hoje se casaram, tornam pais e são jovens casados com filhos. Então, acho que o meu chamado principal é traduzir a Sala do Trono para um homem contemporâneo. Uau, gente. Forte negócio, hein? Uau, pastor. E uma coisa que eu acho impressionante, porque eu próprio pude estar numa palestra, né, uma palavra do pastor ontem à noite aqui na igreja, na nossa igreja ADD Lux aqui em Luxemburgo, onde eu tive a oportunidade de estar vendo ali um sermão assim, extenso no meu contexto, Camila, porque eu sou muito agitada. Então, como é que é possível assuntos tão complexos como você passou ontem, não é? Tão interessante, com tanta informação e ser passado com tamanha graça? Porque é muito difícil prender uma mente como a minha, que acho que você pode ver uma mente diferente. Eu sou muito agitada, eu tenho uma mente de criança mesmo. Eu gosto de brincar com isso, mas as coisas de Jesus é tão sério que eu consigo me focar. Mas como é que é isso, pastor? Qual o segredo de passar? Porque eu acho que até para você passar a quantidade de coisa que vai na sua mente, que deve ser muita coisa, você estuda bastante, passar isso com tanta graça. Qual o segredo? Bem, eu diria que não há um segredo. Como eu lido com acadêmicos, eu tenho uma profundidade na apologética, que é a arte da argumentação da fé. E eu creio nessa fé inteligente. Eu creio que a resposta para todas as perguntas e respostas bíblicas. O que eu sempre digo você pode ter uma fé poética, uma fé profética e uma fé romântica. Se você não tiver uma fé bíblica, você vai ter uma fé apócrifa. A palavra apócrifo significa aquilo que não foi divinamente inspirado por Deus. Então, como acadêmico, no movimento que eu lidero, um dos nossos princípios é sermos tradutores da Sala do Trono para um homem contemporâneo. Como é possível isso acontecer? Sendo um homem contemporâneo. Então, se eu sou um acadêmico de história, eu posso falar de Jesus e traduzir Jesus a partir de todas as correntes específicas que foram uma realidade na história da humanidade. Posso falar de Jesus em relação ao homem primata, para nós é Adão. Posso falar de Jesus a partir de todo esse contexto histórico do Império Medo-Persa, antes do Babilônico, posteriormente Greco-Macedônio, depois do Império Romano, depois do Império Bizantino, Império Otomano, finalmente Império Europeu, seus respectivos reinos. Como foi possível, então, Jesus, que foi o único personagem da história da humanidade, e dividiu a história em um antes e depois dele. Então, não consigo falar dele, da Majestade Santa, no caso, sem que haja esse fascínio na forma de explicá-lo, tanto biblicamente, como historicamente, e inevitavelmente de forma científica e acadêmica. Você alcançou muito bem isso. Você consegue não só passar para esse tipo de público que trabalha atualmente, mas também de público simples, pessoas simples mortais como eu, consegui entender muito bem, consegui aprender muito bem tudo que foi passado ali ontem à noite. Eu fiquei maravilhada com a forma de como Jesus se revela numa coisa tão complexa. Ele faz com que as coisas se tornem simples. Parece que tinha ali um tradutor
nós sabemos bem quem é o Espírito Santo, que traduziu isso bem para mim. Eu consegui entender muito bem a mensagem. Eu acredito que o chamado, ele se revela nessas coisas, quando você consegue tanto falar coisas tão complexas sobre a Bíblia, né? De forma tão simples e conseguir atingir todo tipo de público. Porque ontem tinha ali todo tipo de pessoas, né? E línguas diferentes também, né? Já o português do Brasil e o português de Portugal também. Tínhamos adolescentes, novos convertidos, ou seja, uma série de pessoas. E você conseguiu passar muito bem, porque a gente ficou depois do culto, a gente ficou ali conversando, falando sobre o assunto, e todo mundo maravilhado da forma como o assunto foi passado e como todo mundo conseguiu compreender a mensagem de forma tão simples. Só pode ser coisa de Deus. Pode ser. Pastor, você tem assim um testemunho, assim, breve, palavras que eu sei que você deve ter muito, né? Mas um testemunho pequeno que te marcou muito nessa trajetória. Eu acho que como você está falando sobre complexidade de como falar sobre o reino de Deus, eu acho que vale a pena você saber sobre minha origem. Porque o Senhor sempre usa improvável. Biblicamente falando, de Atos 1 a Atos 15, o Senhor trabalha com poder e maravilha. De Atos 15 a Atos 28, o Senhor trabalha com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. E geralmente a arquitetura que Deus dá nunca são para pessoas prováveis. Deus sempre usa improvável. Por isso que a Majestade Santa encontrou homens como Noé, que era um latifundiário, um homem do campo, e deu uma arquitetura para esse cara. Isso não é aqui uma arquitetura construa uma arca, mas não era um homem improvável. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Meu pai era de uma facção criminosa e foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Após a morte do meu pai, minha mãe ficou sem recursos para criar 3 filhos. Infelizmente, sem possibilidades sociais, órfã, em precariedade social, ela infelizmente começou a traficar drogas e foi presa em 1991 por tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha. Ela fica presa até 2014. Uma infância toda assim, esse contato de redenção sociofamiliar. Por noção, eu passei pelo menos 7 anos sem água potável e energia elétrica. E minha mãe se converte porque uma senhora faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. Meu Deus! E essa mulher pregou para minha mãe dentro do presídio de Brasília. Minha mãe se tornou uma mulher de Deus. Eu cresci ouvindo mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa, que ouvindo os maiores pregadores do Brasil. Eu acredito que existe um poder no secreto. Existe uma força no improvável. Eu sou fruto disso. Eu percebi que a minha história é curiosa, porque Jesus me deu a graça de ter uma comunicação verbal com uma classe social específica, mas sendo um homem de origem muito simples. Jesus foi um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, mas abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Jesus não nasceu em berço esplêndido, mas ele foi gigante pela própria natureza. Existia um código de etiqueta na vida de Jesus. Ele viveu uma temporada autocrática, ditatorial. Ele não desenvolveu uma personalidade agressiva nem ansiosa, pelo contrário, ele falava poeticamente sobre suas próprias dores, relaxando ambientes, ressignificando histórias, para redignificar jornadas, a ponto de dizer a seu respeito no apogeu de sua dor. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus é esse homem curioso que encontrou com homens que cheiravam a peixe, homens simples. Quando a Bíblia fala de galileus, a Bíblia fala de homens rurais, povos ribeirinhos. Mas Jesus usou esses caras, e esses caras, após terem contato com Jesus de 3 anos, 1092 dias, eles começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Então, o contato com Jesus é pedagógico. O maior projeto de Deus para o homem não é para que o homem seja feliz ou próspero. O maior projeto de Deus para o homem é que nós nos tornemos literalmente como seu filho primogênito, como Jesus. Nobre, equilibrado, por isso que os frutos do Espírito compõem o cardápio de todos aqueles que têm um contato relevante com o Salvador. Eu finalizo dizendo, existe surpresa dos céus. Eu acredito que os berços da simplicidade compõem a biografia de Jesus. É possível você se surpreender com pessoas muito simples que se tornaram homens muito grandes, não porque tiveram possibilidades sociais, mas porque o próprio Senhor, por algum motivo específico,
acredito que seja por causa de intercessão, foi Deus que escolheu respectivos homens improváveis para uma obra incrível. Eu sou líder de um movimento universitário. Diante da minha biografia, seria impossível chegar nesse lugar. Seria impossível vir à Europa. Seria impossível falar de forma erudita. Mas Jesus encontrou beleza num frasco vazio de pecado. E o Senhor, acredito que Ele colocou uma essência, só pode ser o reino de Deus. E diante da orfandade que vivi, de uma biografia improvável, meu sonho, eu acho que quando eu era criança, era ser empacotador de mercado. O máximo que eu acho que eu podia chegar. No máximo, gerente de um posto de gasolina no Brasil. Mas o Senhor me encontrou. E a educação é o Messias social. Só que a igreja me deu uma família. Então, quem cuidou de mim na minha época de vulnerabilidade social, então, da minha mãe, foi a igreja, foi senhoras de coque. Senhoras que não sabiam ler. Inclusive, eu sou o fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas que oraram por mim. É por isso que eu honro muito o reino de Deus, tenho essa sensibilidade de traduzir as Sagradas Escrituras. E eu não dou muito minha opinião. Eu faço análises sociológicas, como um cientista social que sou, por formação. Mas quando se fala das Sagradas Escrituras, eu não tenho medo de traduzir o texto, entender o antitexto, compreender o pós-texto, ter um entendimento significativo sobre o autor do texto, entender por que ele escreveu aquele texto e por que ele foi divinamente inspirado por Deus. O nome disso, na ciência teológica, se chama hermenêutica, a interpretação coerente das Escrituras. Então, o que você ouviu até o presente momento foi a tradução do texto. E, às vezes, a gente não precisa de muita coisa. Só o texto é suficiente para gerar um macro ou micro avivamento. E uma cereja do bolo. Mateus 6, Jesus está dizendo, você quer conhecer o seu pai? Tranca a porta do seu quarto e encontre seu pai no secreto. Só que a palavra quarto no original se chama tamaion. A palavra tamaion no original significa quarto da bagunça. Deus está dizendo para nós, você quer encontrar o seu pai no secreto? Vai para o lugar mais bagunçado da tua vida. Tamaion também pode ser traduzido como quarto onde você encontra o seu tesouro. Deus está dizendo para nós, você quer encontrar o seu pai no secreto? Tranca a porta do seu quarto. Vai para o lugar mais bagunçado da sua vida e só sai de lá depois que você encontrar o seu tesouro. Eu tenho para mim que meu tesouro foi vida eterna, foi Jesus Cristo. E porque Ele é a majestade santa, eu me tornei consubstancializado com essa realeza de Cristo e tenho me tornado um homem melhor dia após dia a partir do arrependimento, da sensibilidade do Senhor. A partir desse bom senso e não falar o que eu penso, mas o que está escrito. Eu fiquei muito bem emocionada mesmo, porque meio que a gente fica até nervosa de ver o homenzão que ele é, não só em tamanho, mas também, cara, é um homenzão mesmo, de Deus. Foi Jesus que fez isso, mesmo. Eu fico até sem palavras, porque realmente seu testemunho me desarma, eu acho que dispensa qualquer palavra. Eu acho que tudo que qualquer pessoa de casa, se um dia você sair de casa e estava sem esperança, eu acho que a vida dele é a prova disso. Jesus faz com pessoas improváveis e pegar uma pessoa assim, porque eu poderia imaginar muitas coisas a seu respeito, eu poderia imaginar, o pastor Gilberto é de Brasília, tem várias portas abertas ali, várias universidades, cara, talvez os pais tenham alguma condição, e ele foi estudando, foi chegando lá, mas eu me encontro completamente desarmada, porque apesar de conhecer as Escrituras e saber que Jesus é capaz de ressignificar o homem, de transformar vidas, quando eu estou diante do testemunho vivo, da prova viva do que ele faz na vida das pessoas, sem dúvida, ainda me deixa desarmado, sem palavras. E sem dúvida esse seu testemunho é um levantar de esperança para todo aquele que vê esse vídeo nessa tarde. Com certeza, fiquei desarmada mesmo, porque como você pôde expressar que diante dos seus olhos a única coisa que você via era ser um empacotador de supermercado, era a única coisa que sua visão conseguia alcançar, de possibilidade. Jesus fez isso que a gente vê hoje. Um cara instruído nas Escrituras, capaz de falar para qualquer tipo de público, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para mesmo povos de outras línguas, de outras culturas. E Jesus fazer uma coisa dessa, sem dúvida, é um levantar de esperança. Para mim, pessoalmente, que tem também esse quartinho da bagunça que você falou,
Eu tenho vivido nele. Você tem o seu tamanho. Isso. Tenho vivido aí nesse tamanho, né? E tenho visto que é mesmo verdade isso que você está falando. E eu acho que não tem lugar melhor do que esse. Parece que está tudo fora do lugar, mas Jesus ele ressignifica tudo. E sem dúvida é uma esperança, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vinda para cá, para Luxemburgo. Assim, você teve a oportunidade de estar aqui na Europa em si, mas especificamente em Luxemburgo. O que você viu aqui em Luxemburgo? Então, o latino-americano, de forma geral, vive um avivamento há anos. O Brasil, particularmente, é uma terra exaustivamente avivada. Igrejas, temos uma nação de mega churches, 15 mil pessoas pregando, enfim. E o que a informação que nós temos é que a Europa está vivendo um período pós-cristão, e de fato está. Hoje eu entendo o porquê, é uma análise sociológica que eu vou escrever a respeito disso, mas eu vim a Luxemburgo convite de um intelectual chamado Briços Lino, na pessoa do meu amigo, de um amigo meu, chamado Pastor Nuno, lá de Portugal, de Lisboa. Ele é um professor universitário e ele também é um jornalista formado lá na nação dele. E eu fui convidado para ministrar em uma conferência de uma igreja que está comemorando 77 anos. E isso na Europa é um fenômeno. Meu irmão está lá. E aí, automaticamente, fui convidado a estar aqui em Luxemburgo. E quando cheguei em Luxemburgo, me deparei com uma nação cosmopolita. Ou seja, de múltiplas culturas, uma nação poliglota de vários idiomas. E uma nação que é um polo de avivamento. Vocês estão vendo um foco de avivamento. E é muito curioso, porque você não se conheceu no Brasil. Não. Você conheceu Jesus aqui, só que você vive uma cultura de avivamento exatamente semelhante ao que está acontecendo no Brasil. O que significa dizer que existe o idioma internacional do Reino de Deus. Aquilo que é expressado na América, sendo expressado na Europa, em macros ou micros focos de avivamento. E eu tenho certeza que aquilo que começou aqui, que está acontecendo aqui, vai se espalhar por toda a Europa. E essa é a nossa esperança. Continuar a grande comissão, sendo, portanto, aqueles que escrevam Atos 29. Uau, que lindo isso. Ai, eu fico tão... Tudo que fala do Luxemburgo, meu Deus, está se lembrando de nós. Mas agora a gente tem visto essas coisas acontecer. O que antes era só uma oração, e antes a gente estava assim, meu Deus, mas parece que nunca vai acontecer. Hoje Agora, a gente tem vivido. a missão de vocês é passar o bastão para a futura geração. Porque nós criamos uma igreja multigeracional, que é de pais para filhos. Esse é o meu desejo. E eu vejo sua filha, adorando ao Senhor com intensidade, você vai estar ali, apreciando tudo, que Jesus venha derramar, fazer você transbordar tanto enquanto mãe, que isso venha encher sua filha, que venha encher os filhos da sua filha, e que isso nunca pare em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu maior desejo. Olha, o pastor também é escritor, gente, não para por aqui, a gente ficaria aqui o dia inteiro. O cara é brabo, viu? Olha, ele é escritor do livro Graça Ensandecida, pastor. O que te inspirou a escrever esse tema, Graça Ensandecida? Esse livro, Uau! Esse livro ele tem um prefácio de um amigo no Brasil chamado André Fernandes, que é uma voz, compositora. Ele tem um endosso do Gonçalo do Zoscope e de um intelectual chamado Davi Lago. Esse livro eu escrevi comemorando 80 mil estudantes universitários alcançados. Aqui eu conto a experiência de como essa graça ensandecida, isto é, impossível de traduzir, impossível, eu não consigo compreender, mas é poderosa a ponto de mudar até a minha cosmovisão de vida, da minha cultura. E o subtítulo é Adoradores no Território Acadêmico. Como foi possível traduzir Jesus para intelectuais depressivos, suicidas, que trabalham em comportamento tecnológico acima da média, porque nós vivemos hoje a quarta revolução industrial, a inteligência artificial, e como foi possível Jesus salvar uma geração a despeito desse cenário sociológico. E houve muita salvação. Isso significa dizer que ao decorrer da história da humanidade, Jesus pode ser traduzido para todos os tempos, todos os povos, todas as línguas, todas as idades, para homem e mulher, para branco, para preto, enfim, Jesus é o idioma internacional. Uau. Eu queria que você assinasse o livro, não vou deixar esse vídeo aqui sem guardar essa assinatura. Uma honra. Áudio. Ao vivo. Ao vivo aí, hein? Camila Novaes está desarmada, Camila Novaes fala muito.
mas o cara tem tanta coisa maravilhosa para falar do cara que eu mais admiro, que é Jesus. Então ele me desarma completamente. É Camila, não sei. Camila Novaes, sim, não sei. Uau. A caneta está na mesa. Só a graça de Cristo. Uau, o pastor já assinou meu livro aqui ao vivo. E também a gente já apresentou o livro, já falou um pouco sobre o livro. Eu queria saber, pastor, onde podemos encontrar o seu livro? Para nós moramos aqui na Amazon Prime, eu tenho um outro livro que se chama Não Sei Discipular Anjos. É um tema bem interessante, se não best-seller no Brasil. Tudo online, pode encontrar você assim aqui de Luxemburgo. Uau, muito bom, gente. Nada melhor que conhecer o próprio autor, né? Agora que a gente vai comprar, o incentivo maior está aqui. Então, é assim, dessa maneira maravilhosa, a gente vai se despedir de vocês de casa. Queria que o pastor deixasse uma palavra de bênção para todos que estão nos assistindo, antes da gente se despedir. Que seu coração seja uma harpa onde só o Senhor toca. Amém. Que o Senhor venha gerar tanta fome e sede no seu coração, que ele venha ser a única substância. Afinal de contas, o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. Ele venha ser aquilo que venha saciar a sua sede. Amém. Então é isso, fique conosco, você sabe o que tem que fazer. Se inscreve no canal, deixe sua mensagem, dá o seu like e não se esqueça de compartilhar também para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Um abraço, fique com Deus, tchau.